Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o vazamento das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Eu vi várias reportagens sobre isso e vi algumas pessoas comparando este vazamento com a divulgação da conversa entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff, determinado pelo próprio Sérgio Moro. Algumas das pessoas dizendo que o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro e o Deltan, eles merecem ter isso divulgado porque fizeram uma maldade com o Lula de vazar essa conversa. E que ou seja, reduzem isso a uma questão meramente pessoal. Sérgio Moro fez um ataque pessoal a Lula por divulgar uma conversa que deveria ser privada, então ele não pode reclamar de ter uma conversa privada dele divulgada também. Quer dizer, esse argumento, se não for feito de má fé, é de uma infantilidade a toda prova. Quero falar primeiro sobre o que caracteriza isso. Quando duas ou mais pessoas trocam informações entre si, de forma que essas informações sejam privadas, ou seja, circulem apenas entre aquelas que estão trocando informações, eventualmente mais algumas que tenham sido convidadas a assistir e a participar dessa troca de informações como espectador, tá? E alguém que não foi convidado a participar disso, sem a ciência e a anuência das pessoas que estão trocando essas informações, de alguma forma consegue ter acesso a essas informações e guardá-la para si e usar sem autorização das pessoas que participaram dessa troca de informações, tá? Esse processo chama-se interceptação, tá? E a interceptação, note-se o seguinte, tá? A interceptação só acontece quando essa troca de informações é feita em âmbito privado, ou seja, pessoas conversando no meio da rua não podem pressupor que terceiros que estão à volta, num local de acesso público, possam estar ouvindo. Não podem reclamar disso. Então, se elas estão trocando informações de um meio que seja privado, então a interceptação se torna um ato criminoso, a não ser que seja autorizada judicialmente. Mas para ela ser validamente autorizada judicialmente, tem que haver, antes desse troca de informações acontecer, um dos envolvidos nela está respondendo a um processo ou pelo menos a um inquérito sobre fato específico. Nesse caso, a interceptação, se autorizada por um juiz competente para o caso, ela pode ser feita, porém, somente a parte da conversa que pode ser usada como prova para aquele fato específico, supostamente criminoso, que está sendo investigado, pode ser usado como prova. O resto tem que ser apagado, não pode vir a público. E, uma vez aceito como prova, se o processo é público, de regra, esses processos são públicos. Então, se o processo é público, essa prova, uma vez juntada ao processo, se torna pública, como todo o processo é público. Ora, o Lula, na época em que teve a sua conversa vigiada, ele estava sendo investigado. E ele sabia que estava sendo investigado, tanto que o telefone que ele usou não era dele. Porém, o juiz, se antecipando a isso, ele determinou a interceptação de outros telefones que não pertenciam a ele, mas
sabia que ele eventualmente usava. E note-se que esse telefone pertencia a outra pessoa, ou seja, essa interceptação, com certeza, ela pegou conversas dessa pessoa que era dona do telefone. Muitas conversas, com certeza, foram gravadas. Nenhuma delas veio a público, nenhuma delas foi usada. Somente as conversas que serviam de prova contra Lula foram juntadas ao processo e, ao serem juntadas ao processo, se tornaram públicas como de fato, de resto, né, o processo inteiro é público. No caso dessa conversa de Deltan Dallagnol com o então juiz Sérgio Moro, nenhum dos dois estava sendo alvo de investigação naquele momento. Se começarem uma investigação agora, isso não autoriza a gravar quebrar o sigilo retroativo de conversas que eles tiveram há anos atrás. Tá? Então nenhum deles estava sendo investigado. Não há como esta conversa possa ter sido legalmente interceptada. E uma coisa que as pessoas não atentaram é o seguinte: qualquer um que divulga isso é cúmplice do crime. Essa conversa não pode ser divulgada e qualquer um que divulgue, as pessoas poderão dizer assim: ah, mas quem divulgou teve o acesso legal a isso. Meus amigos, essa conversa deveria ser privada. Ela só poderia ser legalmente interceptada se houvesse uma investigação contra um dos dois na ocasião e o juiz do caso tivesse autorizado a interceptação. Em qualquer outro caso, tá? O teor dessa conversa só poderia legalmente chegar a público se um dos dois interlocutores tivesse autorizado isso. Algum dos dois autorizou? Deltan Dallagnol ou Sérgio Moro, de alguma forma, autorizaram a publicação dessa conversa que eles tiveram naquele momento? Não. Então, essa divulgação é ilegal. Mesmo, digamos assim, mesmo de segunda mão, ou seja, mesmo aquelas pessoas que olharam o site, pegaram o print do site e publicaram em outra fonte, mesmo essas estão cometendo crime ao fazerem isso. No máximo, vocês podem dizer: vão no site e vejam a íntegra da conversa que está lá. Aí eu não posso, não é criminoso apontar o endereço do site. Agora, dar divulgação a isso, ou seja, ampliar o escopo da divulgação, imprimindo essa mesma conversa em alguma outra fonte, é crime. E as emissoras de televisão, de rádio, meios de comunicação todos que republicaram o teor dessa conversa devem ser acionadas judicialmente por terem feito isso. Os responsáveis por essa divulgação, que trabalham nesses órgãos, devem responder a processo criminal. E eu quero deixar assim bem claro a distinção. Tá? A conversa entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro foi vazada. Por que foi vazada? Porque foi alvo de uma interceptação ilegal e foi tornada pública como forma de fofoca, sem fazer parte de nenhum processo judicial, para tentar de alguma forma criar constrangimento para os dois. E a conversa entre Lula e Dilma, isso não foi vazada. Essa conversa foi interceptada legalmente, com ordem judicial, e foi juntada a um processo criminal que era público. Ao ser juntada a esse processo criminal, ela se tornou pública como todo o processo é público. Era na ocasião e é até hoje. Então, se aquilo faz parte de um processo que é público também. Isso não é vazamento. Eu fico muito triste de ver algumas pessoas que comparam essas duas situações. E a última diferença que eu acho que faz muito importante ressaltar: aquela conversa só chegou a público porque faz prova, sim, contra um dos interlocutores. A conversa entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, mesmo
que não houvesse uma vedação constitucional para que pudesse ser usado, para que possa ser usado contra a prova, contra eles. Mesmo que pudesse, porque não pode, e é muito importante dizer isso. Isso é prova ilegal. Prova ilegal não pode ser usado de forma nenhuma com processo nem judicial nem administrativo. Mas mesmo que pudesse ser usado como prova contra qualquer dos dois, aquilo ali não faz prova de nenhum ato ilícito. Até onde os meios de comunicação divulgaram e eu pude ver, aquilo não faz prova contra ninguém. E é muito importante deixar claro o seguinte: aquilo não atinge nem Sérgio Moro, nem a Deltan Dallagnol. Aquilo atinge as nossas instituições. Aquilo ali atinge o Brasil. Ou seja, você expor conversa entre duas autoridades sobre o objeto do seu trabalho, sem autorização dos dois, uma conversa que deveria ser privada e se torna pública de forma ilícita, é algo que vai contra todo o funcionamento das nossas instituições. É um crime contra o país, não contra Sérgio Moro, nem contra Deltan Dallagnol. Então, pensem bem nisso. Por mais que você seja simpático ao Lula, eu fico muito triste de ver que ainda existem pessoas simpáticas a Lula, mas isso é algo que eu não posso cobrar de ninguém. Gosta do Lula, acha ele bonitinho, charmoso, etc. É questão pessoal. Mas por mais que você seja simpático a ele, você não pode deixar de considerar que isso é um crime, e não é um crime contra um ou contra outro, é um crime contra o Brasil. Se o Brasil está sujeito a ter autoridades espionadas e conversas que deveriam ser sigilosas ser publicadas, isso é uma situação muito séria. Eu espero que o governo tome medidas bastante enérgicas, não apenas contra os responsáveis diretos pela obtenção criminosa dessas informações, mas contra todos aqueles que deram divulgação a elas. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.